E aí, meu povo do oitavo ano, tranquilo, beleza? Foi o feriado aí que caiu com uma bênção pra nós, esse feriadão, hein? Agora acabou. Agora é batidão. Agora é batidão. Seguir reto aí, sem descanso, sem descanso. Vamos lá? Continuar a nossa matéria, nas nossas aulas. Última aula, a aula 10, eu fiz uma revisão, sim, uma revisão, porque a gente vai falar aqui agora essa aula 11, que se não me engano é o capítulo 6, né, da nossa apostila 2, segundo bimestre, né, as ideias iluministas na América. Capítulo 5, vimos as ideias iluministas na América, aqui no Brasil. No capítulo 6, vamos ver as ideias iluministas na América do Norte, lá nos Estados Unidos. Beleza? Então, aula 11 e aula 12 falaremos sobre a independência dos Estados Unidos, certo? Ou Revolução Americana. Vai ter livro que você vai encontrar como Revolução Americana. Por quê? Revolução. Muda. Você larga de ter a Inglaterra como mandante, como metrópole desses territórios. E você tem a criação de um novo país. Eles fizeram a independência pensando em um novo país. Mas vai ter outros historiadores que não vão achar isso uma revolução. Houve sim uma guerra, né? Houve a independência dos Estados Unidos porque eles queriam manter como já era antes, sem a pressão, sem a colonização inglesa. Por isso que eu fiz na aula 10 a revisão das colônias, as 13 colônias, né? Que lá foi importantíssimo para a gente entender, tá? Mas o termo aqui, essa questão de se falaremos como revolução ou como independência, o certo é isso. Você teve guerras de independência, você teve a independência dos Estados Unidos e, sem dúvida, o primeiro país da América, né? Esta revolução baseada nas ideias iluministas, certo? Aquelas ideias de liberdade, né? Se os americanos queriam voltar a um tempo que eles eram, né? Mas mesmo assim, né? Eles pensaram nisso sem o domínio da Inglaterra, tá? Então vamos lá, para a gente recordar aí. Então você tem os antecedentes da independência, que já está lá tudo falado na aula. Veja no seu resumo, as 13 colônias, aquelas companhias de viagens, né? Fugas, né? A galera querendo praticar a religião aqui, né? Ou a galera fugindo das mazelas de lá, aquela coisa de problemas de lá. Só que você tem tipos de colonização diferentes, você tem as colonizações que a gente fala de povoamento, colonizações de exploração, você vai ter mão de obra livre, você vai ter mão de obra escrava, você vai ter a venda dos produtos para o mercado externo, você vai ter mercado interno, você vai ter comércio não só com a Inglaterra, mas sim com outros países. Lembra lá do triângulo, do comércio triangular, né? Porque por que a gente fala dos Estados Unidos? Porque lá aconteceu coisas diferentes, né? O que é o pacto colonial? Por exemplo, o Brasil, colônia, ele tem comércio exclusivo com a metrópole, né? Portugal que fazia o comércio, seja com quem ele vai comercializar, para quem que ele vai vender, para quem que ele vai comprar. Quem comandava isso era a metrópole portuguesa, né? E nos Estados Unidos, o que que ocorreu? Nos Estados Unidos ocorreu que você tem um momento da colonização onde você não tem esse pacto colonial rígido, forte, marcado, né? Os colonos ingleses, né, os colonos americanos ali, o que eles vão fazer? Eles vão cada um explorar aquela região de uma forma, até mesmo fazer comércio sem o monopólio inglês, né? Sem o monopólio inglês. O problema, lembrou disso aí? Se não lembrou, reveja a aula lá, tá gravada, pergunte para mim, leia, tá? O problema é o seguinte: você tem lá a organização política deles, você tem lá a organização econômica dessa galera. O problema é o seguinte: a Inglaterra vai se envolver em uma série de guerras nesse período do século XVII, final do século XVII, e esse período do século XVIII. A Inglaterra vai se envolver em
em várias guerras, guerras relacionadas a territórios, guerras relacionadas à disputa de territórios coloniais, tá? E essas guerras vão envolver dinheiro, vão envolver exércitos, né? Vão envolver conflitos com outras nações, certo? Você vai ter nas colônias americanas, nas colônias inglesas americanas, exército inglês lá, tá? Você vai ter luta, os colonos do lado a colônia do lado da metrópole contra alguma nação inimiga, ou guerra contra indígenas. Ora os indígenas são aliados, ora os indígenas são inimigos, dependendo da situação que você envolver, né? Então a Inglaterra passa por uma série de guerras, depois ela começa a Revolução Industrial, lembra? Revolução Industrial, né? E depois você vai ter uma guerra importantíssima, que é aí o papel, é aí que começa a matéria. Uma guerra importantíssima chamada Guerra dos Sete Anos. Essa Guerra dos Sete Anos é uma guerra entre Inglaterra e França lutando por colônias na América. Tá? Lembrando que você tinha colônias francesas na América também, né? Então essa Guerra dos Sete Anos ela é importante porque é a partir dela que a Inglaterra vai se destacar como uma potência mundial, como um dos maiores impérios, tá? Então você tem essa Guerra dos Sete Anos, lá, século XVIII, 1756 a 1763, entre Inglaterra e França. Tá? Os colonos americanos ajudam a Inglaterra a lutar contra os franceses também, certo? E você tem aí a vitória inglesa. Resumindo o nosso cenário, você tinha as 13 colônias americanas, cada um fazendo de um jeito, né? A colonização de um jeito, o comércio de um jeito. Afrouxamento do pacto colonial. A Inglaterra envolve tanto guerras internas, lembra das revoluções inglesas, e agora um monte de guerra externa. Se ela envolveu em um monte de guerra, ela precisa de apoio, dinheiro, não é? Com a Guerra dos Sete Anos contra a França, ela vence. Só que ninguém sai perdendo. Guerra, todo mundo sai perdendo. Então, ela gastou muito dinheiro com o exército, né? Ela precisa de retorno. E o que vai acontecer? A partir destas guerras, você vai ter um fortalecimento do pacto colonial que antes você não tinha. Esse é o problema da colônia inglesa aí. Antes você não tinha o pacto, agora você vai ter, né? Porque o que acontece, né? Então aí, olha, esse quadro, depois você lê o quadro lá, o nome do artista, a época, tudo tem lá na apostila, né? Aqui é o capitão, né? O inglês, né? E você lutou a favor das colônias inglesas, participou até indígenas, olha lá, né? Então a Inglaterra, aqui é um quadro que prova o apoio do colono com o inglês, né? Só que o que vai acontecer? Você tem, com essa guerra, um abalo da economia inglesa. É claro, você gasta em guerra, você precisa repor esse dinheiro, você precisa reorganizar a sua economia. As apostilas não falam um negócio, tá? Um negócio. Ela estava também começando a Revolução Industrial, ela precisa de mercado consumidor, ela precisa vender, porque com a Revolução Industrial você produz muito, não produz, então você precisa vender isso, e você precisa de matéria-prima, e tem matéria-prima na colônia. As apostilas não falam isso, viu? Não falam isso. Elas vão falar o seguinte, que a Inglaterra sai da Guerra dos Sete Anos precisando de recuperar dinheiro para a sua economia. Ela tem gastos de guerra, né? E o que ela vai fazer? O que ela vai fazer? A Inglaterra começa a exigir o pacto colonial das 13 colônias, pacto este que não era exigido. E como você ganha, e como você recupera o dinheiro? Como você recupera dinheiro? Através de impostos. A Inglaterra vai lançar uma série de leis aumentando impostos de produtos, de circulação, de entrada, de saída. Você tinha uns colonos que não tinha isso, agora tem. Vai trazer felicidade?
Gera felicidade isso? Aumentou o imposto. Você tem que comprar só dali. Galera, vai gostar? Não, galera não vai gostar. Você vai ter o descontentamento colonial. Então, olha só, a Inglaterra entrou em guerra, ganhou, mas precisa recuperar dinheiro. Recupera como? Cobrando impostos. E cobra impostos de quem? Também da colônia. E a colônia não vai gostar. É aí que vai começar o quê? Aquela conspiração. Vai começar bochichos de independência. Entenderam? Estão entendendo? Claro que são. Claro que vocês estão entendendo. Então, ó, você vai ter uma série de leis. Primeiro, a Inglaterra vai proibir o comércio triangular. Agora todo mundo tem que comercializar com ela. Olha o pacto colonial aí. 1764, ela lança a lei do açúcar. Vai diminuir os impostos do açúcar. Ah, professor, mas isso não é bom? Você diminuir o imposto do açúcar? Sim, é bom. Só que dentro dessa lei do açúcar, você vai taxar também outros produtos, tá? O problema é o seguinte, não é questão, a lei do açúcar não é questão da lei, os caras vão achar ruim por causa da lei. Os colonos vão achar ruim, eles vão achar ruim por causa que a Inglaterra vai ficar exigindo. Ó, você tem que comprar o açúcar inglês, das colônias inglesas. E eles faziam comércio com a colônia inglesa, com colônia holandesa, com colônia francesa. Eles não gostam quando exigem, esse é o negócio. Então vai ter essa lei do açúcar que vai fazer com que o colono compre de colônias inglesas o açúcar, né? Vai taxar outros produtos, tá? 1765 vai lançar a lei do selo, jornais que circulavam, cartazes que circulavam na colônia, documentos oficiais que circulavam na colônia, todos seriam taxados. Ia ter que estar lá um selo inglês para saber que o comércio daquilo lá, que a circulação daquilo lá, pagou imposto para a Inglaterra. Olha só, tá vendo? Olha os impostos. Lei do açúcar, lei do solo, lei do selo. Depois você vai ter os atos Townshend, 1767, que vai ter imposto em cima do vidro, em cima de corantes, em cima de papel. É uma série de leis que aumentam impostos em produtos que circulavam na colônia. Você está vendo? É um imposto atrás do outro. E você vai ter resistências dos colonos. Você vai ter organizações criadas aí, por exemplo, os Filhos da Liberdade. Filhos da Liberdade, né? Que vão protestar contra essas leis, tá? A Inglaterra, elas colocavam essas leis, os caras protestavam, a Inglaterra tirava as leis. Colocava as leis, os caras protestavam, a Inglaterra tirava a lei. Tá vendo o clima que vai gerando, né? Tem até histórias aí, por exemplo, você vai ter os burocratas ingleses, né? Que vão lá cobrar os impostos, os Filhos da Liberdade pegavam esses burocratas, os caras que cobravam impostos ingleses, penduravam nos postes, assim, né? Para eles não cobrarem. Forma de resistência. Eles não vão aceitar aquele fortalecimento do pacto colonial, tá? E além de, né, os exércitos ingleses que lutavam nessas guerras, essas guerras coloniais, vão estar instalados aí, né? Você vai ter que cuidar, os colonos, você gasta dinheiro também com esses exércitos. O problema vai ser o seguinte, no ano de 1773, os ingleses vão lançar aí a lei do chá. Essa lei vai trazer o ápice dos problemas entre colonos e Inglaterra e ingleses. O que é essa lei do chá de 1773? O colono americano tinha costume do chá também. Eles tomavam vinho. Então, o chá era um produto muito consumido na época. Muito consumido. Sabe aquele chazinho da tarde? É isso. É igual aos ingleses, é muito consumido. A Inglaterra lança a lei do chá que o americano tinha que comprar chá só das companhias de comércio inglês.
O que vai acontecer com o preço do chá? Antes você tinha um monte de gente vendendo chá. Você tinha concorrência, você tinha um preço bacana do chá. O chá vai se tornando um produto popular. Quando os caras lançam essa lei do chá, em 1773, lá, o preço do chá sobe, porque só vai ser comercializado pela Companhia Inglesa de Comércio. O preço do chá sobe e eles ficam putos da vida. Tá vendo a interferência inglesa na colônia? Interferência esta que não tinha antes? Os caras vão resistir de todas as maneiras. Eles vão tentar tomar café em vez do chá, para não comprar chá inglês. Eles vão boicotar, eles não vão comprar mais chá. Né? Essas outras leis, por exemplo, que tinha imposto inglês no tecido, o que eles vão fazer? Costurar o próprio tecido. Você vai ter uma série de resistências, tá? Mas essa lei do chá foi que causou mais transtorno, certo? Você vai ter reivindicações, vai ter um episódio importante aí também, chama Massacre de Boston, que os caras vão protestar contra essas leis num quartel inglês, que o exército inglês sai de lá e mata colonos, e aquilo vai virando um clima, né, de começar a se pensar em um lugar sem o domínio inglês. Quando eles lançam essa lei do chá, os filhos da liberdade, lá, esses grupos que eu falei, vão. Aqui, ó, é uma charge, ó, que é uma indígena representando a América, não é? E os líderes ingleses socando o chá inglês na boca. Você é obrigado a tomar o chá inglês, né? Contra essa lei, os filhos da liberdade vão se vestir de indígenas, vão lá no porto de Boston, e quando chegassem os navios com chá inglês, eles saquearam o navio, pegaram o chá e não roubaram o chá não, hein? Viu? Isso é muito importante você lembrar, não roubaram o chá não. Pegaram o chá e jogaram o chá no mar, jogaram fora. Por que eles não roubaram o chá? Se fosse brasileiro, por que eles não roubaram chá? A questão não era ter que comprar chá. A questão é a liberdade de quem eles iriam comprar chá. Uai, tá bom, eu posso comprar do inglês, mas eu quero ter a liberdade de comprar do francês, de comprar do holandês. Então eles fizeram um ato de resistência, pegaram o chá inglês e jogaram tudo ao mar. Um desses rebeldes aí, né, falou assim, essa noite os portos de Boston viraram um bule de chá. O mar de Boston virou um bule de chá. Que eles pegaram os chás ingleses e jogaram ao mar, no fundo do mar, destruíram as mercadorias inglesas. Esse evento ficou conhecido como Boston Tea Party. Ó, olha o inglês. Boston Tea Party, ou Festa do Chá de Boston. Tá? A Inglaterra ficou da vida. Né? Ela tinha revogado as leis anteriores, mas agora ela vai começar a lançar uma série de leis que os colonos vão chamar de leis intoleráveis. Depois deste evento, olha, esse evento que destruíram o chá inglês, me destruíram para eles falarem que eles querem fazer liberdade com quem comércio com quem for, não só com a Inglaterra, não exijam da gente, né? A Inglaterra, depois desse evento, lançaram o que os colonos chamavam de leis intoleráveis. Olha o que é uma série de leis que os colonos deviam seguir. Olha algumas. Eles fecharam o porto de Boston. O porto de Boston era um dos principais das colônias, tá? Impediram está proibido de fazer qualquer manifestação pública. As reuniões políticas que vocês fazem serão limitadas. Os exércitos ingleses que estão na colônia, não é? Os colonos serão obrigados a dar estadia e a dar alimentação ao exército inglês. E o exército inglês continuará aí na colônia. A colônia está ocupada por tropas inglesas. Você tem uma tensão nas colônias muito forte. Você começa a ter na colônia um sentimento anti-inglês.
né? Eles não estão nem pensando em unidade do país, viu? Eles estão pensando de chutar, dar um pé na bunda da Inglaterra, né? Estão com birra da Inglaterra por ter forçado esse pacto colonial, por ter forçado o comércio só com a Inglaterra, por ter taxado eles, taxado, quando eu falo taxado, é imposto, né? Por ter taxado eles de impostos, os colonos vão falar assim: ora, se a Inglaterra é um país de liberdade, onde tem a monarquia parlamentar, onde tem a Câmara dos Comuns, por que que a gente não está representado aí? Isso aí é conversa para a próxima aula. Se você vai criar uma lei aqui, essa lei está taxando a gente, por que que a gente não tem deputado dentro da Câmara dos Comuns? Por que que há liberdade aí na Inglaterra e aqui nas colônias não? Essa é a questão. E os caras aí, esses caras vão começar a colocar em prática o iluminismo, igualdade, liberdade. Por que que tem liberdade comercial na Inglaterra e na colônia dela? Não. Por que que só serve para lá, aqui não? Esse é o questionamento. Por que que vocês obrigam a gente a fechar portos, não fazer manifestações? A gente tem que ficar brigando inglês aqui. Por que que as suas tropas estão aqui? Vai criando, vai tensionando essa sociedade, criando um ódio, vamos dizer assim, dos colonos para com os americanos, para com os ingleses. E aí a ideia de independência, a ideia de você tirar a Inglaterra do comando, começa a tomar forma. Começa a tomar forma. E isso a gente vai ver na aula que vem. Como que começou esta revolução, né? O que que como os colonos se organizaram e depois o que que virou essa guerra de independência. Então essa aula 11 foi a antecedente da independência americana, onde a Inglaterra fortalece o pacto colonial. Na aula que vem, a gente vai ver então as reações dos colonos e a Revolução Americana. Tranquilo? Curtinha essa aula, facinho, beleza? Até amanhã, muito obrigado.